Obrigado pela liberdade que temos para celebrar essa estação que demonstra o teu amor em ação por nós. Obrigado, Senhor, porque sim, podemos ter forças, fé e esperança para acreditar que os dramas do amanhã jamais serão maiores que o teu poder, a tua misericórdia e a grande salvação que o Senhor conquistou para nós na cruz. Oh, Senhor, por isso que eu te suplico, fortaleça cada um de nós nas demandas da vida. E que esta, Senhor, mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do amor do Deus que amou o mundo, do seu Filho que veio e entregou-se a si mesmo, esvaziando-se da sua glória, possa nos fortalecer em todos os dias, Senhor. E quando nos sentimos desanimados, que possamos lembrar do teu gesto de amor. Lembrar que o Senhor nos serviu primeiro. E sim, porque o Senhor venceu, nós venceremos contigo. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa poesia. Receba as nossas súplicas. Receba as nossas fraquezas, as nossas virtudes. Tudo o que somos, o que não somos, colocamos aos pés da cruz. E que aquele que é eterno, aquele que vive em nós, seja sempre a força, a razão, o significado, a missão, o consolo da nossa vida. Ele, Cristo Jesus, que viverá, que vive, que reinará para sempre. A Ele todo louvor e glória. A Ele a nossa gratidão e os nossos aplausos. Amém e amém. Aleluia. Glória ao teu nome. Aplausos uma vez mais para o nosso time que fez esse lindo trabalho. Que Deus vos use mais e mais. Bendito seja o Senhor. Legal. Ainda em pé, meus irmãos. Que quaresma maravilhosa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Uau! João capítulo 13. Bem-vindo a todos que nos visitam essa noite. Que o Senhor continue a falar em nossos corações nessa semana, nos preparando para o grande momento de celebrarmos a ressurreição de Cristo. João capítulo 13, verso 12, diz assim o texto: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Oremos uma vez mais. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já falou conosco. Mas nós queremos mais, Senhor, nós precisamos mais de Ti, nós dependemos de Ti. Então fale um pouco mais e transforme-nos um pouco mais nesta noite. À medida que ouvimos a Tua palavra, que ela vá se tornando lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Última semana da Quaresma 2019, última semana na imersão no Ministério de Jesus, no jejum das quartas-feiras. Terminando de ler o Evangelho de João, espero que você esteja nessa empreitada, lendo o Evangelho de João. Leia, mesmo se você foi negociando com você mesmo ou a vida não permitiu o tempo, ainda há tempo, tem uma semana, o Evangelho é bem pequeno.
e eu realmente encorajei a todos que eu falei aqui no Brasil, no exterior, nos meus contatos, leia o Evangelho de João, leia o Evangelho de João. No sábado nós vamos ter o nosso teatro para vivenciar uma vez mais todas essas cenas, para que a gente tenha sempre um sentimento de real gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E nós chegamos então nessa noite, nessa reta final, nessa descrição do apóstolo João deste evento. E a descrição deste evento, que li aqui um trecho, é a maior e mais longa descrição que você vai encontrar nos evangelhos, quando o assunto tem a ver com os acontecimentos do cenáculo. Os acontecimentos de quando Jesus celebra a última ceia com seus discípulos. Então, ler João é ler o maior número de informações a respeito das últimas horas, das últimas palavras de Cristo. E essa cena do cenáculo ficou conhecida mundialmente, graças primeiramente à história, e segundo, graças a uma representação artística, que é a que você tem aí, de Leonardo da Vinci. Ele fez essa obra chamada The Last Supper, a Última Ceia. Ele fez essa obra entre 1495 e 1498, demorou um tempo para ser composta. Mas a Última Ceia, apesar de ser bela, eu estava fazendo umas análises de como ele fez essa obra, e é lindo, é matemático. Ele coloca uns quadros, a profundidade, o ângulo central. Se você pegar essa cena e colocar aí ângulos e ângulos e ângulos, você vai ver a perfeição de Jesus absolutamente no centro, numa perspectiva de fundo, e os outros à frente. É um negócio maravilhoso que vale a pena dar uma olhada. Só tem um problema. Essa cena é uma cena europeia. Essa cena é uma cena que tocou os corações. Para você ter uma ideia, no século XV, todo monastério, nos seus refeitórios, queria ter essa cena. Gostaram tanto da ideia, porque nada melhor que no local onde nós comemos, que tenha a cena da última ceia, para nós também lembrarmos, na hora da comida, de Jesus da última ceia. Então, cópias e cópias e mais cópias foram feitas para que todo monastério tivesse uma bendita cópia dessa. Essa cena é responsável, na maioria das pessoas, no que a gente chama do consciente coletivo das pessoas, do Jesus pelo qual nós imaginamos. Esse Jesus bem branquinho, bem europeu, cabelo comprido, castanho, é uma cena que realmente entrou na nossa mente. Mas certamente não foi assim. Eu tenho uma outra cena aí para te mostrar, que da simplicidade, não da mesa da Europa, mas da simplicidade da mesa de Jerusalém, onde pessoas se sentavam não em cadeiras, mas se sentavam no chão, se debruçavam meio que deitado, meio que de canto, e comiam ali na singeleza e não naquela mais pompa e circunstância que nós vemos na belíssima obra de Da Vinci. Eles estavam celebrando a Páscoa. Eles estavam naquele momento ali no cenáculo, lembrando da libertação dos israelitas do Egito. Eles estavam lembrando do êxodo liderado por Moisés. E então se lembravam da libertação, lembravam obviamente de todas as pragas, lembravam das 10 pragas e principalmente da última delas. Porque o que aconteceu na última praga? Na última praga era a chamada morte dos primogênitos. E o que acontecia naquela praga? Existia uma determinação: todos os primogênitos irão morrer, exceto os que estiverem dentro de um cômodo, e este cômodo tenha na sua porta de entrada, nas laterais e acima, sangue de um cordeiro. Então, aqueles que estiverem dentro deste cômodo, recinto, sala, quarto, não importa, mas que tenha isso, quando passasse o anjo da morte e visse essa cena, esse código, qual era o código? O sangue do cordeiro, ele não entraria. Como somente os israelitas fizeram isso, os egípcios obviamente não, morreram os filhos dos primogênitos, todos os primogênitos do Egito. E essa é a gota final que precisava para o povo ser libertado, expulso. Sumam daqui, nós não queremos mais. Jesus então pega nesse momento em que estão pensando nessa cena, no sangue da porta, nas pragas, na libertação, e Jesus institui
substitui ali uma outra ideia para o sangue. Ele pega aquele momento e coloca o pão e o cálice, o pão e o vinho, que também não era ali uma novidade. Não tinha nada de novidade no pão e no vinho, daquela proposta de Jesus quando ele põe a ceia. Hoje pela manhã, eu mencionei no momento do ofertório, que Abraão, depois da sua vitória dos reis, ele vai para Salém, que é Jerusalém, encontra-se com o sacerdote, a figura ali, que era uma mistura de rei com sacerdócio, o nome dele era Melquisedeque, e ali é levado para ele o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, e naquele cenário de gratidão é quando, pela primeira vez na Bíblia, há a manifestação daquilo que copiamos até hoje, que é a entrega dos nossos dízimos, dos 10% das nossas finanças para Deus. Então não há novidade no pão e no vinho, a novidade é que Jesus pega o contexto de Páscoa, de sangue nos umbrais da porta, de sangue e vinho que já fazia parte da literatura desde o livro de Gênesis, e diz: agora esse aqui é o conceito final, é a última morte, é o último sangue derramado, é o Cordeiro Pascal, é Cristo Jesus. Quando ele morrer, acaba esse uso literal do sangue, mas vocês ganham um uso simbólico. E o uso simbólico vai ser um cálice na mão e um pão na outra. Esse pão é o corpo, esse sangue é o sangue que ele derramou, e então está consumado. Animal nenhum precisará mais morrer. Jesus está então nesse contexto, ele já sabia então que vivia as suas últimas horas, era o último momento das últimas palavras, porque ele também sabia que os seus discípulos todos iriam correr, que os seus discípulos, os mais sanguíneos aos mais melancólicos, iriam desaparecer. E a Bíblia nos diz que ele amou os seus discípulos até o fim. É importante notar isso, porque ele sabe quais são os próximos capítulos. E ele ama, mesmo sabendo que os capítulos serão trágicos. Eles estavam ali servindo o jantar, e a Bíblia nos diz que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, aquele que andou com Jesus, aquele que caminhou por 3 anos com o mestre, aquele que nunca se permitiu ser curado das suas aflições. O grande drama dele era que ele não conseguia servir a Deus e a Mamon. Ele não conseguia servir a Deus e o dinheiro. Ele, andando com o mestre, ele roubava do próprio dinheiro deles. O próprio dinheiro que era responsável pela subsistência dos apóstolos. Judas, que era o tesoureiro, pegava desse dinheiro, ficava uma parte para ele e a outras para eles comerem. Gente, quais eram as necessidades dos apóstolos? Era comer. Eles estavam numa vida de anda para cá e para lá. Então, se eu não estava perto da Galileia, onde eu era, tinha um grupo dos pescadores que pescavam e comiam, você teria que comprar comida. Nós não estamos falando aqui de necessidades do aluguel, como seria hoje, é literalmente comer. E Judas roubou durante a sua caminhada o próprio dinheiro que servia para eles. E ele se mostrou um ser irrecuperável. Ele estava pronto, então, pelo amor a dinheiro, trair a Jesus. E Jesus sabia que estava ali, diante daquele momento. Deus, então, o tinha colocado nessa ocasião. O Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. João nos diz que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Só que tem um problema. O problema é que mesmo o Pai tendo colocado todo o poder para ele, naquele momento, lá no cenáculo, ele não poderia usar nenhuma parcela do seu poder divinal para afastá-lo do sofrimento. Ele não podia simplesmente dizer: não vai doer demais, chega, eu não quero a missão de sofrer. A missão de ensinar, ser caluniado, sofrer injustiça, tudo bem, mas morrer em morte de cruz. Então ele, com todo o poder, ele continua se doando. Então a cena ali representa o caos da vida. É gente que vai negar, é gente que vai trair, é gente que vai correr.
Jesus olha para eles e fala, e qual é o meu momento agora? Vou começar a dar bronca em todo mundo? Não. Eu vou demonstrar o meu amor. Jesus se levanta, tira a roupa, pega uma capa e começa a fazer o impensável, que é o serviço de algum serviçal que era contratado para, no momento da Páscoa, cuidar dos convidados. Jesus então lava os pés dos discípulos. Jesus enxuga esses pés que estavam em sua cintura. O Mestre, o Senhor, o Santo, o Salvador, servindo humildemente, mesmo aqueles que o apunhalariam pelas costas. Você sabe que essa cena, ela se tornou muito real na minha mente quando eu morei num kibutz em Israel e comecei a notar os pés das pessoas. O clima do Oriente Médio acaba com o pé de qualquer ser humano. É impressionante isso, é impressionante. Não há manicure que vai tirar a casca do seu pé se você morar lá, é um negócio impressionante. No dia que eu olhei o primeiro, eu olhei, achei estranho, eu olhei o segundo, achei estranho, depois eu reparei que era normal, porque é o clima. É o clima, eu morava numa região bem desértica, parecia uma estufa o lugar, e você observava os pés completamente destruídos por causa do clima, de andar com sandália o tempo inteiro, não era meinha, porque acaba, né, esse nosso sapato meia o tempo inteiro, é uma conservação para os pés, você não tenha dúvida, o contrário disso, quando é vivido, é chocante. E quando eu via isso, eu ficava pensando Jesus pegando no pé dos apóstolos, esses pés que viajam, esses pés que marcham, e lavando, e fazendo esse ato, e dentro dessa cena de amor, essa cena de serviço. Quando chega Pedro lá, então, não, o meu não, eu não vou fazer o Senhor passar essa situação, o que nos demonstra o constrangimento que eles estavam vivendo, né, de dar o pé para o mestre lavar. Pedro então tem que ser corrigido, tem que entender, Pedro, eu preciso fazer isso. E aí ele voluntariamente, de novo, sanguíneo, não, então lave o meu corpo inteiro, eu estou aqui. Pedro naquela última ceia, naquele último contato, demonstra, sim Senhor, eu quero intimidade contigo. Sim Senhor, eu quero algo a mais. Mas mesmo querendo algo a mais, eu estou prontinho para te abandonar quando o Senhor pedir simplesmente para alguém orar contigo. Porque Jesus vai sair de lá, vai para o Getsemane, Pedro, Tiago, dá para orar? Orar, é só orar. Não é enfrentar soldado, é só orar. E eles nem orar conseguiram. Você percebe? Enquanto eu estou querendo intimidade de um lado, a carne é fraca. E Jesus, que sabe tudo, que vê tudo, entende esse momento, percebe o que está acontecendo, mas como João escreveu, ele amou os seus discípulos até o fim. Pedro negará Jesus 3 vezes e só depois ele vai entender que nós somos chamados para viver a fé através do serviço, através das ações, não simplesmente das palavras que demonstram afeto. Porque ao dizer para Jesus, lave o meu corpo inteiro, é afeto, é respeito. Mas logo em seguida, a palavra não é sustentada pelas ações. O amor, então, nosso por Cristo é demonstrado quando eu sustento nas minhas ações aquilo que eu digo crer, aquilo que eu afirmo, que eu falo, sim, essa é a verdade da minha vida, senão é só um campo teórico. E por mais linda que seja a palavra, se ela não for sustentada com a minha vida, ela é só uma palavra jogada no ar e que ela vem contrária a mim. Porque ela demonstra a minha hipocrisia. Depois de todo esse contexto, nós chegamos no trecho que lemos. Jesus termina de lavar os pés, Jesus volta a se vestir e pergunta para os seus discípulos, entenderam o que eu fiz? Entenderam que vocês me chamam de mestre, e eu sou realmente, vocês me chamam de Senhor, e eu sou realmente? Pois bem, se o mestre Senhor faz dessa forma, ele se humilha, ele se esvazia ainda mais, ele engole a seco ainda mais, eu dei-lhes o exemplo agora para vocês fazerem a mesma coisa.
Eu entendo a diferença da hierarquia, escravo-senhor, o que envia e o que leva a mensagem, mas eu estou aqui contrariando tudo, dizendo: o mestre desce no nível do discípulo e demonstra o seu amor. Vamos assistir um breve vídeo mostrando tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Vai lá. Deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e seus discípulos cearam. Já tinha o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A pergunta que vem na mente é: como podemos lavar os pés uns dos outros? antes da festa, Nós lavamos os pés quando nos importamos e servimos às necessidades do nosso próximo. Nós lavamos os pés quando nos ajudamos mutuamente. Nós lavamos os pés quando percebemos uma possibilidade de executar algo que vai alegrar aquele que está diante do meu caminho. Nós lavamos os pés quando toleramos o diferente, quando amamos, quando estendemos a mão para a comunhão e convidamos
venha para o abraço, para o amor, para o carinho, para a compreensão, para qualquer um, em qualquer circunstância. Nós lavamos os pés quando fazemos o próximo sorrir, ou quando dividimos o choro, que alguém não está mais suportando chorar sozinho. Lavar os pés não é fácil. Se fosse só o ato físico, a gente fazia a semana do lava-pés, pegava uma mangueira aqui na igreja, ia assim no coletivo, uma de bombeiro ainda para ser mais rápido. Mas demanda dizer não para os nossos sentimentos de raiva, de incompreensão, de vontade escondida que o outro dê errado para eu me sentir pacificado de que eu sou certo e você pisou na bola, vai sofrer. Lavar os pés demanda o domínio próprio, a mansidão diante da fúria. Lavar os pés representa perdão ao invés de juízo. Lavar os pés é missão dada pelo Mestre, em nome dele, escute isso. Lavar os pés não é opcional. Lavar os pés é essencial. Portanto, olhe ao seu redor e pergunte ao seu coração: Senhor, como eu posso lavar os pés desses que estão ao meu redor? Como eu posso alegrar esse outro? Como eu posso dividir o sorriso ou a tristeza? Pergunte lá no fundo, e ao ouvir a voz do Espírito, porque ela sinaliza, e ao ouvir as possibilidades e perceber que sim, você pode lavar os pés de muitos, não só na quaresma, mas sempre. Obedeça, faça. Ao invés de ouvir as desculpas, e quando ouvir as desculpas, quando ouvir lá o seu interior querendo fugir, querendo dizer por que não lavar, por que melhor não lavar, por que melhor não se envolver, por que melhor eu cuidar da minha vida e não da do outro, por que melhor eu fazer a manutenção do meu sorriso e não do sorriso do meu próximo. Quando tudo isso acontecer, leve esse material cativo para a cruz de Cristo. Por que para a cruz de Cristo? Para que lá nós tenhamos chances de ver o exemplo uma vez mais de Jesus e ter o nosso coração sensibilizado para obedecê-lo, imitá-lo e então lavar os pés uns dos outros. Eu queria te dar um momento aqui de oração com seus irmãos, com aqueles que estão ao seu redor. Mas não feche o olho e comece a orar, não. Vamos fazer aí um momento de tirar de dentro para fora ideias. Vamos tentar ser prático nessa quaresma. Não é, vou lavar o pé, cuidar do outro. Não. Pense em um alvo específico. Pense em um pé. Pense em alguém que está necessitado do seu toque, que você pode ser esse, que vai dar esse sorriso de dentro para fora. E assim, como Jesus disse, nós seremos felizes se obedecermos. Começa a pôr para fora, vai lá. Se quiser sair do seu lugar, saia. Mas o alvo, pense num alvo. Pense em alguém, em quem eu vou lavar o pé. Senão você vai sair daqui e ouvir uma palavra. Não, a palavra tem que trazer reação na vida. Senão você vai acumular teorias e não vai chegar em lugar nenhum. De quem você pode lavar o pé? De quem? De quem? Pense. Dê ideia. Da sua casa para fora. Na vida. Pense isso. Traga uma ação. Em nome de Jesus.
Escute, Senhor, a nossa oração, escute o clamor do teu povo, escute as decisões, e que nós possamos nessa última semana de Quaresma manifestar esse lava-pés de ação, de atitudes, para que a nossa comunidade da fé seja uma comunidade viva em obras e em fé. Que a fé nos impulsione e que as obras sejam executadas. Porque assim sendo, Senhor, nós vamos viver o teu amor. É por isso que então seremos felizes. Porque o amor que eu dou gera amor no próximo para dar outro amor a outra pessoa. E isso vai virando uma sequência dessa energia que nutre a nossa vida, que é ser amado e amar. Então, em nome de Jesus, não nos permita ficar na teoria das ações de Cristo, mas que possamos reproduzi-las na existência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nosso Deus, Senhor e Mestre. Amém e amém. Vamos nos abraçar, vamos dar o nosso amor um ao outro e que Ele nos ajude a manifestar esse amor prático e vivo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Oh Senhor, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo. Aleluia. Vamos cantar de novo aquela música para sempre, adorado, do começo. Do começo, vamos ficar em pé. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Levante suas mãos, Ele venceu para sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Cantamos aleluia. Louvamos o nome dele. Oh, Jesus. Cantemos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Aleluia. O Cordeiro pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Somente as vozes pra sempre.